Tá gravando. 60 Faz minutos, aquele negócio lá. 60 minutos em 2D, em 4K. Valendo. Sim, sobrevivemos ao primeiro episódio. Davi, inclusive, verbalizou a possibilidade de ser o primeiro e único por conta da abertura dos nossos corações. Falamos coisas da nossa intimidade e, após o fechamento da câmera, sofremos muita repercussão. No melhor estilo, brigas, trapaças e 2 canos fumegantes. Ótima sugestão, por sinal. De filme. Se você ainda não tem o que fazer final de semana, Aproveite. Né? Aproveita. Juliana por pouco não me abandonou, mas eu aleguei em meu benefício que seria um abandono incapaz. De momento, o amor foi restabelecido. Grande dia. Davi, no entanto, não teve a mesma sorte. Vejam vocês, estamos no estúdio Douglas, ou seja, tivemos que fazer uma mediação familiar, um coach quântico, mas o que resolveu foi um pedaço de cuca. O importante é que estamos aqui para gravar o nosso segundo episódio. Apesar das incertezas e das improbabilidades, estamos aqui tomando café, comendo cuca e continuamos casados. Não eu e o Douglas, mas nós continuamos casados com as respectivas esposas. É isso aí. 60 minutos em 2D, roda a vinheta. Não tem vinheta. Tá começando agora. Em breve teremos vinheta e teremos patrocínios. Inclusive, se você quer patrocinar, é só mandar uma mensagem para qualquer um de nós dois. Como estamos começando, aceitamos patrocínios apenas em comida, não precisa ser financeiro. Verdade, aceitamos qualquer doação, desde que seja de bom coração. Se você não está entendendo nada do que está falando, você perdeu o primeiro episódio, não se desespere. Isso está no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Aproveita, curte, compartilha e faz o que tem que fazer no canal, ajuda nós e segue o baile. Não custa nada você deixar um like, não custa nada você compartilhar com algum amigo que você acha que vai gostar do nosso conteúdo e você vai ajudar a gente cada vez mais a crescer e levar a nossa mensagem um pouco mais para frente. Mas a gente está aqui falando, a gente está fazendo uma introdução muito longa. Como é que é esse negócio de que hoje é o nosso segundo episódio, mas é o início de tudo? Isso, cara, é tipo o Poderoso Chefão, sabe? Quando chega no parte 3, tu acha que é o final, é o início. Vamos falar da origem. No primeiro episódio a gente se apresentou, inclusive, às nossas mulheres. Aliás, muito obrigado pela repercussão, muito positiva, estamos muito felizes com isso. E agora nós falaremos a origem. Lembre você que no primeiro episódio comentamos que tudo começou através de áudios do WhatsApp, enquanto eu, aluno Davi, relatava as minhas atividades. Lembre-se que Davi trabalha com boxe, ele tem um boxe de CrossFit e eu sou advogado. Desse encontro improvável, eu fui na academia dele e tornei-me aluno dele. Davi, explica só, era pandemia, aliás, ainda não era pandemia. Tempos pré-pandemia. Existe vida pré-pandemia, é meio difícil lembrar, mas existe. Mas acho que tudo começou a apertar durante a pandemia. Então, Davi teve que fechar o box. E essa parte tensa da história, Davi, é contigo. Tive que fechar o box. Douglas permaneceu treinando, fazendo home box training. E eu mandava os treinos para o Douglas e eu sempre pedia para que ele mandasse os feedbacks dos treinos. E todos esses feedbacks eles vinham através de áudios e os áudios eles ficavam cada vez mais longos. E a gente começou a chamar esses áudios carinhosamente e de maneira inesperada, né? Nunca, não foi preparado a gente ter um podcast, mas a gente chamava esses áudios, bora lá pro podcast. E ele mandava o áudio, então coach, bora lá pro podcast. Ele começava a fazer o relato dos treinos e esses áudios eles iam ficando cada vez mais divertidos, cada vez mais eles iam virando uma atração lá em casa. Então quando eu recebia os áudios do Douglas, era 3 vezes por semana, né? Que é quando ele treinava. Eu chamava a Isa para ouvir os áudios comigo, porque sempre tinham referências muito engraçadas. Referências a músicas, ele inventava o próprio nome dos exercícios, eu passava uma coisa na planilha, mas ele inventava o próprio nome dos exercícios. Inclusive tem diversas elevações de benga nessa planilha, empurrada de benga, levantamento de benga, rosca com benga, né? Tem variações de benga diversas.
Socalhada aérea. Socalhada aérea. É uma vasta lista de nomes improváveis. E esses áudios foram ficando cada vez mais longos, cada vez mais volumosos, e a gente começou a fazer essa brincadeira do podcast. E um belo dia surgiu a ideia de fazermos a live, né? Que foi a primeira live que a gente fez, que gerou a intenção de fazer novas lives, que foi o que gerou essa intenção e teve essa demanda para a gente fazer um podcast, né? Por que o podcast, não as lives? Com o podcast a gente consegue podcast ou videocast para você que está tendo o prazer de nos assistir e nos ver, porque no Instagram fica muito limitado, né? Tem a limitação ali de uma rede social para você poder assistir. Então, por exemplo, é muito difícil de você conseguir assistir uma live enquanto você está em trânsito, por exemplo. Mas você pode colocar o teu celular no Spotify e você pode estar ouvindo a gente agora, inclusive enquanto você dirige. Então, essa brincadeira ela foi crescendo. O que era apenas, né, o relato dos treinos foi se tornando uma troca de ideia. Agora vocês têm a possibilidade de acompanhar a gente trocando essa ideia e vocês participarem dessa troca de ideia com a gente. Mais ou menos por aí? Bem por aí. Aliás, a participação de vocês é muito importante. E nessa primeira live que a gente fez, nós contamos bem a origem de como tudo começou, o porquê daquelas lives, e teve uma repercussão tão legal que a gente resolveu voltar no assunto, até para vocês entenderem o porquê da elevação de benga, por exemplo. Benga é de fato a bengala, eu vou explicar para vocês agora. Durante o período de pandemia, quando estava todo mundo em casa e não podia sair para lugar nenhum, juntamente com a pandemia eu acabei desenvolvendo uma doença autoimune, rara, assim como eu, sem cura, assim como eu também. E o que acontece com essa doença? Aliás, quando não é só nada, acontece comigo, né? O nome dessa praga, rapaziada, é doença do neurônio motor. É muito, mas muito parecida com a tal esclerose lateral amiotrófica. Não sabe também? Stephen Hawking, tá ligado? Aquele cientista muito sábio, gente boa pra caramba, que falava com uma voz robótica. Aliás, ele não falava, né? Quem falava era o computador. E ele ficou numa cadeira de rodas. Até tem um filme que conta brevemente a vida dele, A Teoria de Tudo. Outra recomendação de filme muito bom, cara. E ele desenvolveu essa doença, esclerose lateral amiotrófica. E, cara, então vocês já ouviram falar de alguém totalmente esclerosado, né? O cara fica todo travado, todo trancado. E é mais ou menos isso que acontece. Ou seja, o meu cérebro, ele manda comandos para os meus membros superiores e inferiores. Acontece que esses comandos são falhados. Eles não chegam, é como se fosse uma ligação telefônica interrompida. Ou seja, eu até digo para o meu braço levantar, mas ele não levanta como deveria. Isso vai causando fraqueza, falta de força. E eu comecei a identificar isso no meio da pandemia. Então imagina só, Covid rolando solta e eu me preocupando com uma doença que, claro, eu não sabia o que estava rolando. E enquanto isso eu fazia minhas atividades com o Davi, e eu acho que nesse período, né, quando começou a ficar um pouco mais evidente, né, as coisas já estavam um pouco mais normalizadas, o box, né, já estava podendo receber algumas pessoas, e a presença do Davi, a parceria do Davi foi fundamental, porque foi lá que a gente conseguiu tornar mais evidente essas fragilidades que me ocasionavam. Os treinos preparados por ele foram se adaptando de acordo com as minhas deficiências, ou seja, aquilo que eu fazia com mais facilidade, eu tinha tudo para ser uma estrela do CrossFit, né, Davi? Não acabou. Mais ou menos. Tinha chance, né? Alguma chance tinha. Remota, mas tinha. Os treinos acabaram sendo adaptados. E das adaptações, mais adaptações, porque ao pouco eu fui tendo mais dificuldade para não só as cargas que eram recomendadas, mas os movimentos. E aí chegou a história da bengala, porque eu comecei a andar com o auxílio de uma bengala.
E aí o Davi começou a falar em supino. Só que, cara, eu fazia supino com o quê? Eu vou fazer supino com a bengala aqui em casa. E aí ficou a elevação Supino de com benga. benga, elevação de benga, rosca com benga. Esse é um nome um pouquinho mais capcioso. Eu estava aqui viajando, quem está assistindo viu que eu fiquei olhando para cima, que eu estava tentando lembrar se começou antes da pandemia ou se foi logo quando as coisas começaram a abrir que a gente começou a fazer a planilha. Foi quando começou a abrir, porque aí comecei a sentir os primeiros sintomas de fraqueza, que foi na perna. É. Tu vai se lembrar de um áudio que eu mandei para ti, que um dos movimentos era corrida, e eu falei que eu corri como um pato. Que estava cada vez mais difícil. O primeiro relato foi quando na verdade você procurou a Nicole, e a Nicole que foi quem indicou, né, que eu estava começando, eu sempre trabalhei bastante, né, prioritariamente com treinamento de força. E aí nessa época eu desenvolvi na planilha do Couraça, e a ideia do Couraça era justamente trabalhar desenvolvimento de força e desenvolvimento de hipertrofia. Então eu estava muito focado no desenvolvimento dessa capacidade física, né? E aí foi quando o Douglas procurou a Nicole e ele relatou que ele estava tendo um pouco de perda de força nos membros inferiores, né? Um dos movimentos que ele sentia dificuldade era com a corrida. E quando a pessoa fala isso, né, para qualquer profissional de educação física, jamais o profissional vai imaginar que é algo mais sério. Eu falei, não, Douglas, vamos lá, vamos fazer um treino de força, já vai começar aí a fazer mais agachamentos, você vai me passando, né, porque eu trabalho dessa forma com todos os alunos. Então eu falo, olha, eu vou inclusive com a Ju, né, que é a esposa do Douglas, olha, eu vou te passar os treinos e você vai relatando e a gente vai trabalhando dentro dessa programação de acordo com os relatos que você vai passando. E aí começou a acontecer uma coisa muito curiosa, que o Douglas, quanto mais ele treinava força, mais fraco ele ficava. Eu falei, cara, não é possível, né? O Douglas ele está treinando e ao invés dele relatar melhora, ele relatava que ele estava sentindo cada vez mais dificuldade. E foi quando eu falei, Douglas, você precisa procurar, né? Você já havia começado a procurar, né? Recursos específicos, né? Obviamente. Falei, cara, e a primeira coisa que eu pensei, eu acho que até isso foi nas primeiras semanas ali, o primeiro mês, procura um ortopedista, porque isso pode ser algum tipo de lesão nervosa, né? Eu falei, você teve alguma queda? Porque a gente sempre começa a tentar imaginar o que pode estar acontecendo, né? O que faz com que o indivíduo tenha perda de controle ou perda de força ou um déficit de força em um dos membros, né? Às vezes a pessoa teve uma queda, é muito comum, né, as pessoas caírem, a pessoa cai de bunda no chão e às vezes ela teve ali um desvio no cóccix, teve alguma fratura leve, mais comum do que a gente imagina, né? Uma fratura, por exemplo, de lombar, porque as pessoas pensam, putz, eu tive uma fratura em uma vértebra e é uma fratura que não vai causar um dano muito maior, né? Ela vai causar dor, ela causa um pouco de perda de função, mas existem lesões vertebrais que não são tão debilitantes assim, que não são tão graves assim. E aí eu comecei a perguntar para o Douglas, você lembra se você teve alguma queda? Douglas, você lembra na tua infância? Porque às vezes a pessoa nem lembra, uma vez quando eu era criança eu bati de cabeça no fundo da piscina. E você ficou com aquela lesão, você nunca tratou, você nunca descobriu que ali havia uma lesão, e quando o tempo vai passando, você vai usando mais o teu corpo, e o teu corpo ele vai sentindo aquela lesão. E aí foi quando começou essa investigação. E aí o Douglas foi praticamente virado do avesso, né? Até descobrir o que era que estava acontecendo. Exato. Começou inclusive com o nosso amigo fisioterapeuta, querido Japa, que começou o tratamento comigo, começou a procurar, tentar adivinhar o que acontecia. Claro que como um bom praticante de CrossFit eu tenho que conhecer o fisioterapeuta, né, cara? Que invariavelmente o corpo vai reclamar uma hora. Não por conta do coach, claro que não, mas por conta do aluno que acha que consegue fazer aquele movimento que não rola. E aí parei na mão do Japa, querido Japa me ajudou demais. Só que depois a gente foi vendo que o negócio foi crescendo, foi evoluindo e aquilo fugia de qualquer padrão de normalidade. Cara, eu procurei médicos de todas as especialidades, médicos, curandeiros, cara, tudo que tinha natural e sobrenatural. Até que um belo dia caí na mão de um neurologista.
eu acho que até por recomendação do Davi, ou do Japa, ou dos dois, não lembro bem, só sei que fui consultar um neurologista. Aí tudo começou, fiz exame de imagem do pé à cabeça. E esse exame deu um resultado, é claro que deu resultado, e houve um achado que o próprio neurologista ficou receoso de me dar o diagnóstico, me recomendou um outro profissional. Quando isso acontece, parceiro, não costuma ser um bom sinal. Não existe nenhum ateu nesse momento, né? Não. Qualquer ateu começa a ser um crente exatamente nesse ponto. Quando o médico fala, olha, eu vou te encaminhar para uma outra especialidade, você sabe que ali alguma coisa mais séria aconteceu, né? Então é impossível ser ateu nesse momento. Isso, é um dos poucos momentos quando o avião cai também. Exatamente. E aí, na verdade, era uma subespecialidade da neurologia. E aí, cara, só que eu fui tentar consultar com esse médico, acho que a consulta era para 30 dias, só que do jeito que o cara falou, eu não sabia se eu tinha tempo para fazer o miojo. E aí comecei a procurar os neurologistas, encontrei uma outra pessoa muito capaz, que definitivamente começou a pedir um monte de exames, mais exames, para tentar descartar hipóteses ou chegar a alguma conclusão. Porque essa doença que eu encaro, ela não existe um diagnóstico, ou melhor, o diagnóstico dela acontece por exclusão. Não há um exame que diga que eu tenho esse exame, tem um conjunto de exames e avaliações que, excluindo as outras possibilidades, chegam à conclusão que eu tenho a tal da doença do neurônio motor, que é variante de esclerose lateral amiotrófica. É aquele joguinho resta um, né? Só que até resta um tem muita emoção envolvida, né? Tem muita emoção envolvida e tempo. Imagine só que isso foi em 2020, quando começaram os primeiros sintomas, logo ali com o início da pandemia, e o diagnóstico da minha doença foi fechado em outubro de 2021. Olha só quanto tempo, praticamente 2 anos fazendo exames no meio da pandemia. Por incompetência dos médicos, não diria, é por conta da raridade da doença. Aliás, se fosse para ficar doente, Douglas não escolheria gripe. Vamos escolher algo radical, algo raro, né? Porque é para fazer mais o meu tipo. Não seria nem um pouco engraçado pegar uma doença vulgar. Coisa sem graça, vamos pegar um negócio raro. Mas foi por conta dessa doença que, cara, tudo mudou. E de fato, muita coisa mudou. Mas o que importa dizer no momento é que os auxílios das atividades físicas que eu já fazia com o Davi me deram uma condição física e também psicológica, porque quando você faz atividade física, aquela história de corpo sã, mente sã, realmente funciona. Tu realmente fica uma pessoa mais equilibrada. Alguns, mas no meu caso eu consegui manter um equilíbrio maior e o fortalecimento que eu tive com as atividades me permitiram aguentar mais tempo e inclusive até hoje com uma condição física mais adequada e de maneira que os sintomas não se tornam tão prejudiciais, por assim dizer. É claro que eu estou com dificuldade de locomoção, mas não fossem as atividades que o Davi me proporcionou e que eu fiz relatos pelo WhatsApp e daí o podcast, que eu consegui me manter numa qualidade de vida muito maior. Então aquela história, pessoal, de que faça esporte, esporte é saúde, rola, é verdade, ajuda muito. E foi aí que começou, né, essa grande aventura, né? Como o Douglas disse. Quando ele me procurou, né, eu procuro basear toda a minha prática com base em teorias. Então eu sempre busco a ciência em primeiro lugar. A gente sabe, e eu sou um grande defensor de uma educação física cada vez mais prática, né? Então eu falo, não adianta nada você ficar pesquisando qual que é o melhor exercício para emagrecimento, por exemplo, se você não se exercita, né? O que vai fazer você emagrecer não é necessariamente o melhor exercício para o emagrecimento, mas é você ter consistência em qualquer exercício.
né? E isso funciona para todas as pessoas. Eu comecei a pesquisar e a gente ainda não tinha um diagnóstico e o Douglas ia relatando a cada semana que ele tinha algum tipo de dificuldade diferente para realizar os exercícios. E aí eu sempre fui defensor de uma coisa, que a ausência de evidência não é a ausência de eficiência. Existem muitas coisas que você precisa testar, né? Hoje em dia, muitas vezes a gente se limita, não tem evidência científica de que isso funciona. Putz, desde que o mundo é mundo, você já parou para pensar quanta coisa foi desenvolvida sem que houvesse o método científico? Por exemplo, um belo dia alguém estava sangrando e resolveu estancar esse sangue e colocou um pano lá. E ele descobriu de maneira empírica que quando ele colocava um pano, ele estancava o sangue, né? E isso foi sendo desenvolvido. Que tipo de pano que é melhor de usar, qual que é a pressão que você usa, e tudo isso foi desenvolvido através da prática. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a cada semana eu precisava ouvir com muita atenção todos os relatos que o Douglas me passava, porque eu precisava entender o que estava ajudando, né? Sendo que todos os movimentos em si vão ajudar. Só que o que eu precisava encontrar com o Douglas? Quais eram os movimentos que ele conseguia realizar? Por quê? Nesse caso, a gente precisa fazer manutenção de funcionalidade. A gente não consegue saber se ele vai ter algum tipo de ganho de funcionalidade, a gente não consegue saber se ele vai ter algum tipo de ganho de força e a gente não consegue saber até que ponto que a doença evolui. Não existe isso. Se você procurar na literatura específica, se você buscar isso, você não vai conseguir achar. Por quê? A doença, né, o que tem em evidência é que a doença ela afeta de maneiras diferentes muitas pessoas. E aí, mais uma vez, entra a questão aqui. A ausência de evidência não é a ausência de eficiência. A gente não tem como afirmar com certeza que o Douglas não teve uma evolução muito maior, uma evolução muito mais brusca da doença no organismo dele, porque ele era uma pessoa ativa. Se eu pudesse apostar, eu apostaria tudo que eu tenho de que sim. Por quê? Eu acredito muito que a mudança física que você tem, ela vai carregar uma mudança comportamental muito grande, que é a maneira como você se porta frente aos seus problemas. Por quê? O treino ele é um pequeno problema que você tem ao longo do teu dia, né? O treino ele é literalmente um desafio. Ele foi feito para você não conseguir fazer. Pelo menos eu penso dessa maneira, né? Quando eu estou pensando num treino, eu tenho que pensar: será que meu aluno vai conseguir fazer isso com facilidade? Será que meu aluno vai fazer isso com dificuldade? Ou será que meu aluno não vai conseguir realizar? Existem duas situações que não são tão indicadas assim. Ele conseguir realizar com muita facilidade e ele não conseguir realizar. Porque aqui, no primeiro, eu desafio ele pouco e no segundo, eu frustro ele. Então eu tenho que sempre estar transitando entre esses dois esquemas. E isso é o meu dia a dia. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Douglas, isso tudo muda. Por quê? Eu preciso entregar para ele exercícios que ele consiga realizar, sendo que a maior parte dos movimentos ele vai ter bastante dificuldade. Sim. E aí eu preciso que ele entenda que, apesar da dificuldade, ele precisa realizar isso. E apesar de não ter uma variação tão grande como ele estava acostumado a fazer no cross, ele precisa repetir esses movimentos, porque existem uma lista de movimentos que são mais importantes dele fazer. E aí toda semana, até hoje, né, ao longo de todo esse tempo, então a gente passou a pandemia toda junto. Aí desde então a gente vem passando todas as semanas juntos, a gente só foi aumentando assim o nosso convívio e o nosso contato através disso. Deu falando para ele: Douglas, a gente vai repetir esses movimentos e a gente vai colocar mais repetições, a gente vai fazer manutenção das repetições, manutenção de permanência, porque a gente precisa avaliar. Como é que eu vou avaliar se um exercício está trazendo algum tipo de melhora ou se não houve melhora nesse exercício se eu não repito? Por exemplo, vamos fazer prancha ventral, é um exercício que ele faz com uma frequência muito grande. E a gente adapta essa prancha ventral para uma forma que ele consiga realizar. E eu falo: eu não me importo em como você está fazendo, eu me importo em você estar fazendo isso sempre. E aí você vai me dizer: 30 segundos foi bem difícil de eu conseguir concluir. Vamos manter os 30 segundos para essa próxima semana para ver se a gente tem evolução. Por quê? Se em uma semana não conseguiu realizar os 30 segundos da prancha ventral e na outra ele conseguiu, isso é um ótimo sinal de que ele teve algum tipo de progresso nesse exercício específico. Agora, se eu demoro muito tempo para repetir essa prancha ventral, eu não consigo avaliar o que é que está funcionando no treino do Douglas. Então é uma coisa que manter o Douglas treinando não é um desafio só para ele, mas é um desafio para mim também. Então a gente foi trabalhando literalmente com o que o Douglas consegue fazer e a gente vai aumentando e vai progredindo todos esses movimentos que ele tem uma facilidade
maior em fazer. E todas as adaptações, ele me fala, inclusive, a ordem dos movimentos. Né? Você me fala, eu vou te passar o relato, não na ordem que foi passado o exercício, não na forma como for prescrito, mas da maneira como eu fiz. Por quê? Às vezes ele já estava sentado, então se tem um movimento na planilha, algum movimento que seja sentado, ele começa por esse movimento para que ele não precise levantar e sentar depois novamente. Então ele muda a ordem para que ele consiga fazer da maneira mais confortável possível. Por quê? Quando a gente não está trabalhando estética com ele, como a gente não está trabalhando ganhos expressivos de força... Até porque eu não preciso de mais estética, né? Exatamente. Chegou um ponto em que é impossível trabalhar uma estética superior a essa. Então a gente não consegue passar desse ponto. E aí a gente está trabalhando funcionalidade. O que é a funcionalidade? Ele estabelecer função. Ele precisa trabalhar da maneira como ele consegue realizar da forma mais confortável possível. Então é um dos primeiros parâmetros que eu preciso analisar e eu preciso ter muita atenção na hora de montar o treino do Douglas. E desde que a gente começou o trabalho, você ficou pouquíssimo sem treinar, né? Pouquíssimos dias sem trabalhar, sem trabalhar, não deixa de ser um trabalho. Pegando um gancho muito importante que você está falando, Davi, eu vejo que alguns pontos são de extrema relevância para o que a gente está enfrentando agora. Eu vejo que o primeiro ponto para uma pessoa que tem alguma dificuldade de fazer algum tipo de atividade é a riqueza do relato, ou seja, o quanto de informações eu passo para o Davi para municiar o Davi com informações suficientes para entender as minhas limitações. Sem isso, o Davi vai continuar dizendo, não basta eu dizer para que eu fiz o exercício, eu tenho que dizer o como, para que ele entenda onde está a minha dificuldade. Então, acho que a riqueza de informação no relato é muito importante e até por isso que eu também fazia os podcasts, para que ele entendesse como é que estava rolando na real. E o segundo momento é, de fato, o comprometimento. Ou seja, eu sei que eu não posso ficar sem fazer atividade física. É a minha consciência. O Davi, ele faz. Eu estou pagando ele está passando o relato. Se eu não fiz, azar o meu, mas eu preciso. Então, é um negócio de consciência. E, de fato, a atividade esportiva durante o cross me condicionou muito a isso. Claro que tem uma questão pessoal também envolvida. Quando você começa a fazer alguma coisa e estabelece um ritmo, você estabelece aquilo como um compromisso. Cara, dizer que tu não consegue tirar 1 hora no dia para fazer atividade física é difícil, cara. Tu consegue agendar 1 hora para ficar vendo a gente aqui no YouTube, pô. Então coloca a gente no Spotify e vai treinar, cara. Mas não deixa de escutar a gente também. Então eu acho que esses pontos de riqueza da informação e comprometimento, ou seja, uma questão de comportamento, como é que eu me comportei nessas circunstâncias e como é que o Davi se comportou. Ele teria toda a tranquilidade do mundo para dizer, Douglas, te vira, velho, eu não sei fazer isso, ou eu não quero perder meu tempo estudando isso, porque é só tu, de todos os alunos que eu tenho, é só tu que está quebrado, te vira. E estava tudo bem também, o Davi não tinha a menor obrigação, mas ele topou. O Japa topou, muita gente topou, a Juliana tem topado até hoje. Então é muito importante esse diálogo intercambial, porque o Davi e novamente o Japa se conversavam quase que semanalmente, né, Davi? Para estabelecer pontos de controle, para dizer, a semana o Douglas está assim, a semana o Douglas está assado, melhorou, piorou. Teve momentos de melhora, teve momentos de piora, mas o importante é que, de fato, nunca resolvi parar de fazer nenhum tipo de atividade física, porque é essencial para mim. Embora tenha alguns especialistas que digam o contrário, que inclusive nem recomendam, o que acaba sendo até lamentável, né, Davi? O Douglas falou sobre a questão de eu topar, treinar ele, e o Japa topar, atender ele. Eu acredito que existem coisas que elas estão
muito além do que a gente quer fazer ou do que a gente deve fazer, né? Se você perguntar, tá, você queria atender o Douglas nessa condição? Eu vou dizer que não, porque eu não gostaria que isso acontecesse com ele, é óbvio. Eu entendo que a vida acontece de uma maneira como a gente não espera, ela acontece de uma maneira como a gente muitas vezes não queria. Só que, acima de tudo isso, né, eu escolhi a minha profissão, o Japa escolheu a profissão dele, o Douglas foi nutricionista, o Douglas foi médico de várias especialidades, e cada um de nós fez um juramento, né? Eu acredito muito na minha palavra. Eu fiz um juramento quando eu me formei, né? Quando eu me formei como profissional de educação física, quando eu me formei bacharel em educação física, eu fiz um juramento de que eu ia zelar pela saúde das pessoas, né? Então eu estaria falhando com esse meu juramento, eu estaria falhando com a parceria, né? Que depois se tornou uma amizade que eu tenho com o Douglas, quando eu dissesse, putz, Douglas, isso está acima do que eu posso fazer. Mas como assim está acima do que eu posso fazer? Será que eu não posso me esforçar um pouquinho a mais, né, para me tornar um profissional melhor e para ser principalmente uma pessoa melhor? E agora, tocando o gancho aí com o que o Douglas falou em relação ao exercício físico, né, que algumas pessoas realmente não recomendam. E eu fico realmente chateado quando eu vejo, em primeiro lugar, né, agora tomando a dor do profissional de educação física. É natural. Você vê que profissionais de educação física não atendem pessoas que têm algum tipo de limitação. Ah, putz, ele fez uma cirurgia no joelho, eu tenho insegurança em atender. E aí eu faço uma pergunta que é bem básica. O que você fez durante todo o teu tempo de formação? Né? A gente sabe, eu tenho uma discussão muito grande em relação ao nível da formação, ao nível da graduação de educação física. Eu tenho as minhas ressalvas e são coisas muito particulares que não vêm ao caso. Mas, apesar de a Faculdade de Educação Física não ser o melhor que pode ser, é o melhor que a gente tem. E com certeza absoluta ela vai abrindo portas para que você possa pesquisar a mais do que aquilo, né? Não é difícil você crescer dentro desse meio. Quando você é um médico e você não recomenda, né, que uma pessoa faça exercício físico, na minha opinião, você está falhando com o seu juramento, né? Porque o exercício físico, ele garante que a pessoa tenha saúde física e saúde mental, né? O exercício físico, ele tem vários parâmetros, isso é provado cientificamente, né? Que ele reduz os níveis de estresse, que ele reduz os níveis de ansiedade. Pessoas que têm dificuldade de comunicação e comunhão com outras pessoas podem trabalhar isso dentro do estabelecimento ali em que você faz o exercício físico. E são diversos benefícios que você vai ter. Só que você não pode imaginar que eu vou passar um treino de CrossFit pro Douglas, né? Às vezes, o que faz com que você não recomende o exercício físico para qualquer indivíduo que seja, é só a ignorância que você tem, né? Você ignora o fato de que o exercício físico pro Douglas é diferente do exercício físico para Ju. O exercício físico pro Douglas é diferente do exercício físico para mim. Eu tenho uma função para esse exercício físico na minha vida. Eu vejo o exercício físico, inclusive, como uma questão profissional para mim. Eu não posso ser um profissional de educação física que não treina. Eu não posso falar para a pessoa, né, como o Douglas estava falando, você precisa organizar uma hora do teu dia para você treinar. E às vezes nem é uma hora. Eu tenho certeza absoluta que você passa pelo menos, tá? Eu estou chutando bem baixo, 3 horas do teu dia só olhando no Instagram. Eu tenho certeza absoluta que você passa 3 horas do teu dia no Instagram, se não é no Instagram, é alguma outra rede social. E você nem percebe que você faz isso. Se você tem 3 horas do teu dia para ficar olhando no Instagram, será que você não tem 30 minutos para fazer uma caminhada? Será que você não tem 30 minutos para fazer um treino rápido de musculação? Será que você não tem 30 minutos para fazer uma aula de ginástica? Né? Será que às vezes você não usa uma limitação pequena que você tem, que é 100% adaptável, para simplesmente não fazer exercício físico? Né? E é muito fácil. Se você parar para pensar, quando você... Ninguém ia falar pro Douglas que ele está errado em não treinar. Ou você acha que eu ia falar, não, Douglas, pô, vai treinar. Quando você falasse, olha, eu estou parando de treinar, não tenho mais condições de treinar, porque eu estou com uma doença autoimune, uma doença extremamente rara. Pelo contrário, as pessoas iam apoiar o Douglas a não treinar mais. E, independente disso tudo, independente das dificuldades, independente da dificuldade de mobilidade real que o Douglas tem, ele se manteve treinando. Então você percebe que como que os médicos podem desencorajar a prática do exercício físico, sendo que ela só traz benefício. Ela trouxe o benefício para o Douglas antes, que, como eu disse,
a ausência de evidência não é a ausência de eficiência. Então eu aposto que se o Douglas não fosse ativo como ele é, se o Douglas não tivesse a força que ele tinha, se o Douglas não tivesse o condicionamento que ele tinha, ele estaria pior do que ele está hoje. Se o Douglas não tivesse se mantendo treinando, porque o treino, inclusive, é um dos fatores motivacionais no dia do Douglas. Então ele falou exatamente o que eu penso. Você tem um compromisso no teu dia. Por que você consegue se organizar para trabalhar das 8 às 18 e ter um horário de almoço do meio-dia até às 13? E você não consegue se planejar para treinar das 19 até às 20 horas? Por que você consegue se planejar para trabalhar das 8 às 18 e você não consegue planejar pausas para você fazer refeições com aquilo que você deveria comer? Então, muitas vezes a gente fica preso, a gente fica limitado a todas as nossas desculpas. E a gente tem uma tendência muito grande a ter dó de nós mesmos, né? O tempo todo. A gente tem uma tendência a ser extremamente autopiedoso e a gente pega muito leve com a gente, né? A gente é extremamente criterioso para avaliar e para julgar o próximo, mas a gente pega super leve com a nossa própria rotina, né? Enquanto o que a gente deveria fazer é justamente o contrário. Você tem que pegar pesado com si mesmo, você tem que ser criterioso com as suas falhas, você tem que ser criterioso com os seus compromissos, você tem que ser criterioso em fazer aquilo que você se propõe a fazer. E você tem que pegar leve com as pessoas. Por quê? Você conhece todas as suas dificuldades. Você sabe exatamente onde moram as suas dificuldades, onde moram as suas mazelas, você sabe exatamente onde você precisa se policiar um pouquinho mais. Mas você não sabe onde estão as dificuldades daquela outra pessoa. E cabe a ela lidar com tudo isso, né? Ser sincera com ela mesma, assim como você está sendo sincero com você, e lidar com essas suas dificuldades. Perfeito. Só deixa eu fazer um importante disclaimer aqui. Não são todos os médicos que recomendaram que eu não fizesse atividade física. Graças a Deus, lógico. Né? Foi apenas um deles, mas está tudo bem. Os dois demais, todos estimularam, inclusive justificaram que minha condição só não está pior por conta da atividade física que eu costumava fazer e mantive. Claro, em outro ritmo normal, né? Mas, Davi, uma coisa que você falou muito e eu comecei a falar, que é a questão do comportamento, o compromisso, que quando você faz atividade física, não é a atividade física em si que vai mudar a pessoa, mas tudo aquilo que vem com ela. Comigo, por exemplo, veio uma reeducação alimentar, porque, claro, eu não vou conseguir fazer crossfit comendo uma pizza de calabresa todo dia. Então você vai começar a ter uma reeducação alimentar e isso é um reflexo que fica para a vida. E claro, quando você come melhor, você vive melhor. Eu não sei, né, no que você acredita, né, você que está aí assistindo, porque eu e o Douglas estávamos conversando, inclusive, a respeito de religião, a respeito de espiritualidade aqui antes de começar a nossa gravação. E eu sempre digo, e é uma coisa, não fui eu que inventei, eu estou parafraseando alguém, e provavelmente essa pessoa também está parafraseando alguém, então eu não vou citar lá aqui, mas que um corpo fraco... É um ditado chinês. É um ditado chinês. E que diz que um corpo fraco não sustenta um espírito forte. Se você não acredita em espírito, não sustenta uma alma forte. Se você não acredita em alma, não sustenta uma energia forte. Então, um corpo fraco, ele não é capaz de sustentar um espírito forte. Quando eu falo em espírito, eu não estou dizendo da matéria que a gente não consegue ver, né, que se... expressa de formas que a gente não entende. Eu estou falando literalmente de energia. Quando você se exercita e você vai ficando mais forte, e quando eu digo mais forte, eu não estou falando para você se tornar um fisiculturista, um atleta, eu estou falando para você melhorar a tua postura, eu estou falando para você conseguir realizar as tarefas do teu dia a dia com... Conseguir amarrar o sapato. Conseguir amarrar o sapato. Você conseguir carregar uma sacola, você conseguir subir uma escada. Você vai se tornando cada vez mais confiante. Quando você se torna mais confiante, a sua energia muda, o seu espírito muda. Então, quando você se exercita, vai muito além dessa 1 hora que você fica na academia, vai muito além das refeições que você faz. Como o Douglas falou, você começa a criar preocupações que são diferentes de só treinar, né? Muitas vezes as pessoas limitam. Putz, você só trabalha o corpo e você esquece da tua mente. As pessoas mais inteligentes que eu conheço são as pessoas que são ativas, porque inclusive a atividade cerebral, ela é muito estimulada durante o exercício físico. O cérebro, ele se alimenta de algumas coisas que a gente produz durante o exercício físico, né? Não é uma live técnica, não é um podcast técnico, então eu vou falar de uma maneira bem breve
e bem sucinta. Mas as pessoas inteligentes, as pessoas que performam muito bem, são pessoas fisicamente ativas. Por quê? Você não consegue se concentrar se o teu corpo é o tempo todo inquieto. Você não consegue se concentrar se a tua mente é o tempo todo inquieto. E uma das coisas que o exercício físico vai te trazer é justamente essa organização. Você começa a organizar um horário para treinar. Por quê? Porque você precisa ter uma rotina para treinar. Então você vai ter uma organização que permita que você treine sempre no mesmo horário. O Douglas treina praticamente no mesmo horário, porque ele me passa sempre os relatos no horário em que ele treinou. E esses relatos eles vêm basicamente no mesmo horário. Se você treina no mesmo horário, você precisa desenvolver uma forma de você se alimentar para você ter energia para você treinar. Então você vai se alimentar sempre no mesmo horário. Então você começa a organizar todo o seu dia, não com base no treino, mas você organiza o seu dia com base em todos os compromissos que você tem, inclusive ao seu treino. E as mudanças que você começa a notar por fora, que são as coisas externas, elas começam a exercer uma influência muito grande naquilo que é interno. Então eu sou um defensor ferrenho do exercício físico, não por causa da minha profissão, até porque eu não sou profissional de educação física desde que eu nasci, mas desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito do exercício físico e eu assumi para mim a importância do exercício físico na minha vida. E foi isso que me levou à educação física, não foi a educação física que me levou a entender a importância do exercício físico. Então eu posso falar, né, com clareza e com certeza que o exercício físico ele realmente é muito importante na rotina de qualquer pessoa. E infelizmente ainda existem médicos, né, que não conseguem verificar isso, que não conseguem perceber isso, né, que assumem uma abordagem extremamente proibitiva. Ele proíbe porque é mais fácil eu proibir o Douglas de fazer exercício do que acreditar que o Douglas vai conseguir executar os exercícios. Ou é mais fácil eu proibir o Douglas de fazer exercício do que eu acreditar que existe um profissional que vai conseguir compreender todas as limitações que o Douglas tem, as necessidades que o Douglas tem, para que consiga realizar esse exercício físico. Então, inclusive o médico que desencoraja o exercício físico, ele está bem intencionado. O grande problema é que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então eu estou bem intencionado quando eu proíbo o Douglas de treinar. Por quê? Como que ele vai treinar? Quem que é o profissional de educação física que vai acompanhar ele? Como é que ele vai ter segurança em treinar? Como é que ele vai conseguir realizar os exercícios sozinhos? Porque ele não vai lá no box, ele faz todos os treinos na casa dele. Então, ele precisa gerar uma série de preocupações, uma série de crenças de que o Douglas vai conseguir dar conta de tudo isso. E às vezes ele quer poupar o Douglas, inclusive, de frustrações. Então ele fala, cara, na verdade o que ele quer dizer é, cara, eu não quero que você se frustre, eu não quero que você sofra, então não treine. Sim. Enquanto o Douglas vai responder justamente de uma maneira diferente. Não, eu vou treinar apesar das minhas frustrações. Eu vou treinar apesar das minhas limitações. E é isso que a gente deve fazer todos os dias, né? Todo mundo tem limitação, uns mais, outros menos, maiores e menores. Mas é muito importante reconhecer também o meu estágio privilegiado. Eu consigo trabalhar em casa, eu consigo treinar em casa e eu consigo ter condições financeiras de bancar isso tudo. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, infelizmente. Mas, graças a Deus, é o que eu tenho para mim. E ainda bem que não me falta nada. Davi, olha só que loucura. A gente começou falando de pandemia, começou falando de doença, começou falando de atividade física, tudo isso para justificar o porquê que a gente está aqui falando para todo mundo hoje. Só porque uma pessoa teve a brilhante ideia de estimular a gente a fazer um podcast. E essa pessoa, Isabela Reda, a carrasca do Davi. Carrasca não, é o amor do Davi. Mas foi ela que deu a brilhante ideia. É o amor tem nessas coisas. Ela estimulou a gente, mas por que vocês não fazem um podcast? E a gente, naquela época, a última coisa que a gente pensava era ter mais uma coisa, mais um compromisso. Mas a gente, dedicado e compromissado que assumimos mais esse compromisso, graças ao estímulo de Isabela Reda, tudo isso para o seu deleite e o nosso prazer também, né, Davi? Porque estar aqui dividindo um pouco com vocês. Como a gente disse, a gente vem aqui, fala o que quer, vocês se divertem e para a gente é terapêutico. Mais terapêutico ainda, se tu deixar o teu joinha e deixa aí.
deixa o joinha. Quanto tempo deu já, você sabe ou não? E Só pra gente não se alongar. 44. Então temos pouco mais de 15 minutos. E você falou do podcast, do motivo. Exatamente, lembrei agora. Qual que é o objetivo e a razão de ser desse podcast? É trocar ideia, né? Coisas que a gente fazia no particular, esse tipo de coisa a gente conversava. E eu acredito muito que a experiência que a gente traz aqui para você e que a gente quer trazer convidados aqui, a gente quer fazer como realmente um podcast, como deve ser um podcast. A ideia não é que seja sempre uma palestra, mas que seja uma troca, que exista interatividade, que exista interação dentro disso tudo. Então, esse podcast eu falei muito mais a respeito do exercício físico, lógico, eu falei sobre comportamento, mas é um tema que nós dois gostamos muito, né? Deve estar presente em todos praticamente, porque é um tema que realmente nos move, a gente gosta muito de falar de comportamento humano. A gente não concorda em tudo, como deve ser, né, uma conversa. Você não vai concordar com tudo que eu penso, eu não vou concordar com tudo que o Douglas pensa, mas o principal é que a gente se respeita, né? E vai continuar sendo dessa forma. A gente quer trazer justamente esses temas de comportamento humano, quais são as suas principais dificuldades, quais são as nossas principais dificuldades, e dividir isso de uma forma que você consiga tirar alguma lição de tudo que a gente fala aqui, né? A gente poderia ter simplesmente marcado um café, ficar 1 hora conversando sem gravar absolutamente nada, mas a gente optou por gravar tudo isso, a gente optou por dividir tudo isso com você, porque a gente quer que você tenha, além de entretenimento, né? A gente tenta trazer isso de uma forma que você consiga ter entretenimento, né? Eu não sei aonde você está agora, que você está assistindo, que você está ouvindo isso, então que você saiba que a nossa intenção é que você consiga se entreter de alguma forma e que isso não seja só um entretenimento barato, né? Que a gente não seja para você o que é o luva de pedreiro, que chuta uma bola e fala um pouco de besteira e você dá um pouco de risada. A ideia é que você consiga aproveitar tudo que o Douglas trouxe aqui como a experiência dele, tudo que o Douglas trouxe com aquilo que ele está vivendo e tudo que eu aprendi com isso também, né? Porque você aprende muita coisa quando você convive com alguém que consegue trazer para você esse tipo de experiência, né? Você aprende muito quando você abre a oportunidade dessa pessoa trazer a experiência para você. E durante essa semana eu fiz A gente estava pensando, né, em como que a gente vai fazer a gravação, quem que a gente vai convidar, quais serão os próximos temas. E como a gente não é um podcast segmentado, né? A gente não vai seguir o segmento da motivação, a gente vai seguir o segmento do porquê você deve fazer exercício físico ou não, apesar desses serem temas muito frequentes. Por quê? A gente vai falar sobre comportamento, a maneira como você se comporta diz muito sobre você, diz tudo sobre você, inclusive a forma como você se organiza para fazer todas as coisas ao longo do teu dia. E aí eu conversei com o Douglas, falei, Douglas, você provavelmente assistiu alguma vez, ou você assistiu algumas vezes, ou você conhece o Abu Janra, né, que é do programa Provocações. E sempre ao final do programa ele perguntava ao entrevistado, hoje nós não temos um entrevistado, somos nós dois aqui, exato, mas ele perguntava para o entrevistado o que é a vida. E eu falei, Douglas, o que você acha da gente fazer alguma coisa parecida? Já que a gente quer trazer algum tipo de lição, a gente quer trazer algum tipo de reflexão para quem ouve, para quem assiste, o que você acha da gente fazer algo parecido com isso? Mas não tão filosófico assim, né? Que se eu perguntar o que é a vida, né? Para cada um é uma experiência diferente e isso é muito bacana, mas o Abu Janra já fazia isso e a gente não quer simplesmente imitar o que ele fazia. A gente já está imitando 60 minutos, né? Então, 60 minutos, já deu de imitação, né? A nossa licença poética acabou aí. E qual que é a ideia do podcast? É trazer para vocês algum tipo de reflexão, é trazer para vocês algum tipo de lição. Então, ao final de cada episódio, a gente vai, isso eu tô falando aqui agora, vai ser surpresa pro Douglas, mas ao final de cada episódio, a gente vai conversar e a gente vai falar quais são as lições que você tira
de tudo que a gente conversou aqui. Melhor estilo He-Man. Exatamente. No Quais final são dos episódios você tinha uma lição moral. a lição que você tirou disso tudo? A gente falou sobre várias coisas, a gente falou sobre vários temas, a gente falou sobre espiritualidade, a gente falou sobre energia, a gente falou sobre o universo, sobre coach quântico, a gente falou sobre exercício físico. Briga de casal. Briga de casal, exatamente, sobre amor. E de que forma que a gente encerra, né? Faltam 15 minutos para você ver o quanto de reflexão eu quero que você tire disso aqui. Faltam 15 minutos para acabar. E a gente quer encerrar com a reflexão. E qual foi o ponto principal? Se, por exemplo, eu estivesse aqui agora, alguém que participou com a gente, que foi entrevistado, né? Seria uma reunião pelo Zoom. Mas qual que é a lição que você tira desse episódio? Qual que é a lição que você tira disso tudo que você falou? Por quê? Muitas vezes a nossa experiência, ela vem de algo que nós mesmos estamos passando. Né? Algumas pessoas conseguem tirar lições e conseguem adquirir experiência através do que elas observam de outras pessoas. O que você gostaria de deixar para quem está ouvindo de reflexão a respeito de tudo isso que a gente falou? Maravilha, Davi. Eu concordo contigo, eu acho fantástico deixar uma reflexão ao fim. Nós, claro, não somos donos da verdade, as nossas experiências certamente não são as mais significantes e impactantes do mundo. Mas por que então nós estamos falando? Porque eu acho importante compartilhar essas experiências. Talvez o que nós deixamos de falar para alguma pessoa possa ter um impacto muito grande na vida dessa pessoa que deixou de ouvir. Então eu acredito sempre que o óbvio deve ser repetido. Eu não sou a primeira nem a última pessoa com esse tipo de dificuldade. Aliás, tem gente com dificuldade muito pior que a minha e que dá de 10 a 0 superação em mim, no melhor estilo Joseph Klimber, outra referência boa. Mas o que interessa no final das contas? Será que nós, mesmo não sendo donos da verdade, temos muito a compartilhar? O que você tem para compartilhar com o mundo? Por que tu não fala mais? Por que tu não compartilha as tuas experiências? Você se conforma na sua suposta pequenez? E aí, manda pra gente. Eu acho que a gente é dono da nossa verdade, né? E a nossa verdade ela pode trazer muita experiência e reflexão para as outras pessoas, né? Eu mandei para você ou eu mostrei para Isa agora? Qual foi o que eu mandei do Abu Janra? Eu não mandei, eu mandei do Clodovil, né? Do Clodovil. Que ele pergunta pro Clodovil se está tudo bem, ele pergunta... Sim. Que é uma coisa bem nihilista, né? Você falou 100% Nietzsche, inclusive a página que eu achei. E aí ele faz uma pergunta em outro programa também que eu tava assistindo e eu falei, cara, por que eu lembrei disso para fazer uma referência no nosso podcast, né? Por que eu fui lembrar lá do Abu Janra, apesar de ser uma pessoa que eu gostava muito, que eu assistia, né? Os programas, obviamente a maioria eu assistia pelo YouTube, tem canais que transmitem os episódios. E aí ele fala, se você pudesse, você trocaria as idiotices que você fez no passado? Você prefere ser um idiota no passado ou você prefere ser um idiota no futuro? E como é que você vai saber que tipo de idiotice que você vai fazer no futuro? E como é que você estaria se você não tivesse feito as idiotices que você fez no passado? Deu nó, já deu tilt aqui. Que entenda como as idiotices como as coisas que você faz, né? Sim. Existem coisas que você fez e que essas coisas foram construindo o que você faz agora no presente. E não tem como saber o que você vai fazer no futuro. Não. Né? Então, a questão que fica aqui, que eu concordo 100% com o Douglas e eu vou reforçar o que ele falou. O que você tem para falar que você não fala? O que você tem para dividir com alguém que você não divide? Quais são as dores que você esconde que pode diminuir as dores de outra pessoa? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você pode ajudar quando você abre o teu coração, literalmente, quando você fala da tua dor? Inclusive a si mesmo, quando você divide a tua dor, quando você abre o teu coração para falar sobre a tua dor, você está amenizando ela, né? Você está dividindo com outra pessoa. O cuidado tem que ser quem é a pessoa que você está escolhendo para fazer isso. O cuidado tem que ser a forma como você despeja isso em outras pessoas. Existem pessoas que estão ali
para ouvir e ajudar, existem pessoas que estão só para ajudar, existem pessoas que estão para ouvir e para julgar. Então você tem que escolher com cuidado, você tem que escolher com carinho, mas pensa nisso. A lição que eu quero deixar e o pedido que eu quero deixar para você é: o que você cala que deixa de ajudar outras pessoas? O que você cala que deixa de fazer a diferença no dia de outras pessoas, né? Quantas vezes você poderia ter falado algo para alguém que tiraria um pouquinho do peso dessa pessoa? Quantas vezes a tua dificuldade é a dificuldade de outras pessoas e por você não falar, essas pessoas se sentem muito sozinhas? Como o Douglas falou, a dor que ele sente não é maior que a tua dor, não é maior que a minha dor, né? Cada um sabe, né, qual é o tamanho da sua dor e cada um tem uma resistência diferente a dores diferentes, né? A tolerância à dor das pessoas é totalmente diferente, isso é a empatia, né? Você não julgar, pô, eu tenho um aluno que aconteceu isso e ele se manteve treinando, show de bola, mas é que às vezes a pessoa torceu o pé e isso para ela significa quase que o fim da vida dela. E a outra pessoa, ela resiste muito bem, muito bravamente a todos os tipos de dor. Então você toma muito cuidado quando você fala sobre isso com as pessoas. Beleza, galera? E então, se você não tiver para quem falar, manda no direct pra gente também. Acha a gente lá no Instagram, procure os nossos arrobas que estarão na descrição do vídeo ou do áudio. E acabamos o segundo episódio do melhor podcast, videocast da galáxia, agradecendo imensamente a presença, a colaboração e a paciência de vocês até aqui nesses praticamente 60 minutos lacrados. Muito obrigado, Davi. Despeça-se do nosso público, por favor. Galera, então esse é o 60 minutos em 2D. Nós estamos encerrando o nosso segundo episódio. Eu espero que o segundo de muitos outros episódios. Como o Douglas falou, se você não tem para quem falar a sua dor, talvez seja uma boa oportunidade para você trazer e que a gente trate esse tema aqui, né? Quem sabe fazemos um episódio, né? Lógico, mantendo completo e total e absoluto sigilo, como era o programa Linha Direta. Teremos os 60 minutos em 2D. Abra o seu coração. A gente vai ler o seu e-mail, vai ler o seu direct, vai ler a sua lamentação e vai tentar trazer alguma reflexão importante também. Como a gente disse, como o Douglas disse, nós não somos donos da verdade, mas a gente quer de alguma forma contribuir para que a sua vida se torne menos pesada, para que a vida se torne um fardo um pouco mais leve para você. Beleza? Então eu agradeço de coração a todos que ouviram até aqui, eu agradeço de coração a todos que estão acreditando aí nesse nosso projeto e a gente se vê em breve. Valeu, galera, tudo de bom para vocês. Tchau! Tchau!